Belém, dia 7 de setembro de 2024. Na companhia de minha esposa Nazaré. Estou a caminho do bairro da Campina. Nosso destino é a residência de 3 irmãs que passaram por momentos de verdadeiro horror em 2 casas mal assombradas. As histórias delas envolvem fenômeno poltergeist, aparições de fantasmas e outras coisas de arrepiar. Então fica aí, deixa o teu like e se tu gostares deste vídeo, compartilha. Não te custa nada e para nós faz uma grande diferença. Vamos ao vídeo. Galera, eu estou aqui no bairro da Campina com 3 irmãs. Acontece que elas já moraram em mais de uma casa aqui pelo bairro também. E aí elas têm alguns relatos bastante, no mínimo, intrigantes para contar para a gente sobre as experiências que elas tiveram, tá? Elas pediram para não aparecer. E aí a gente está respeitando esse pedido delas. E quem vai aparecer aqui nessa conversa sou eu e a dona Maria de Nazaré. Amor, dá um salve aí pra galera. Salve, galerinha. E aí, vocês vão ver que as histórias, as experiências pelas quais elas passaram são muito interessantes. Uma delas, ela já apareceu aqui nas minhas redes sociais, aliás, a voz dela, não ela, contando uma experiência que ela teve em um apartamento mal assombrado. Também no mesmo bairro, alguns anos atrás, quando ela morava com as irmãs com as quais ela mora até hoje. Tá? Então, preste atenção nesses relatos que elas vão trazer para nós aqui. Eu vou começar com a Dri, que está com o microfone na mão. Dri, a gente já trouxe aqui aquela história do apartamento mal assombrado que vocês viveram um tempo atrás, né? E aí, por causa desses acontecimentos, vocês se mudaram para uma casa. Saíram desse apartamento, se mudaram para uma casa no mesmo bairro e vocês achavam que iam ter uma certa tranquilidade e não tiveram, não é isso? O que aconteceu depois dessa mudança? Sim, assim que a gente saiu do apartamento da Presidente Vargas, a gente precisava sair imediatamente daquele apartamento. Nós estávamos procurando um imóvel o mais rápido possível. E a gente encontrou no LX essa casa, esse casarão histórico, na mesma área da Campina. Isso em 2022. E quando aconteceu isso, a gente... Ai, me desculpa, Natan, porque é muito difícil falar dessa casa. Tu te emocionas quando fala? A saída da Presidente Vargas para ela foi doloroso para ti? Muito difícil e não tinha ideia do que vinha pela frente. A gente não tinha ideia. Quando a gente saiu daquele apartamento, a gente precisava sair o quanto antes e apareceu essa casa. Não sei, hoje eu não digo que foi sorte. As pessoas achavam na época que era uma sorte, mas não era. E a metade do valor do nosso aluguel, e a gente foi para lá. O proprietário não fez nenhuma exigência, não fez nada. Não pediu comprovante, não pediu calção, não pediu nada. Ele disse, vocês podem mudar para cá agora. E naquela situação foi o que a gente fez, devido o que aconteceu, a gente não teve alternativa. A gente, sem perguntar muito, a gente se mudou para lá com todas as características daquela casa. Ela não estava em bom estado, a gente não teve alternativa. A gente se mudou praticamente no dia seguinte. Nós fizemos essa mudança para lá. E toda vez que a gente estava se mudando, até os carregadores da nossa mudança do apartamento da Presidente Vargas falavam, vocês morem aqui o tempo menos possível, essa casa não é bom para mulheres, que ela era uma casa que não era uma casa segura para mulheres, que ela não tinha grades nas janelas, ela era uma casa antiga, com sérios problemas, deu para a gente ver. As pessoas nos aconselharam e a gente mesmo, devido à situação da Presidente Vargas, a gente se mudou para lá.
E na primeira noite que a gente chegou ali, com aquela bagunça daquela casa gigante, uma casa imensa, 3 quartos, uma casa com 3 salas, a gente tinha tido uma ideia de que de onde estava se metendo. Por enquanto tinha aquele alívio de sair daquele apartamento da Presidente Vargas, tipo, acabou, bora ficar aqui, bora ver o que acontece, bora nos recuperar financeiramente e a gente vai procurar um lugar melhor. A gente se consolou as 3 assim, que era só por um tempo. E na primeira noite a gente dormiu ali, a gente já tinha ter uma ideia que aquela situação da Presidente Vargas talvez tivesse nos acompanhado ali. A gente conversou com o proprietário e sobre as questões da estrutura do imóvel e ele disse, não, não tem nada disso, vocês vão ficar bem aqui. Então a gente aceitou aquela situação no início. Vocês chegaram a perguntar, porque vocês estavam vindo de um apartamento mal assombrado, né? Então vocês chegaram a perguntar para ele se lá aconteciam essas coisas também ou não? Não, porque a gente descobriu mais para frente que muita coisa que nos disseram naquela primeira visita não era verdade. Qualquer coisa que ele fosse dizer, ia dizer que não. Tanto que os problemas estruturais da casa, que era uma casa histórica, ele disse que não havia, mas havia. Então a gente não fez muitas perguntas. Na verdade, ele queria alugar o imóvel de qualquer jeito. Com certeza, né? O mais rápido possível. Aí era uma casa que a gente teve que dormir na primeira noite, todo mundo na sala, era 3 salas. E a gente já estava com a nossa cama, então a gente montou as camas na primeira sala, aqui, não foi para dentro dos quartos. E o que aconteceu na primeira noite? Ela está passando, gente. Eles não estão enxergando vocês, né? A Adri, ela está nervosa aqui, quando ela tá bem emocionada, lembrando dessa casa. E só para constar, elas não estão mais nessa casa, elas estão em outro imóvel, tá? A gente está conversando em outro imóvel, não é nem no apartamento, nem nessa casa. E ela passou o microfone para a Lucy. Lucy, tu pode contribuir também um pouco aí com o que a Adri falou? Sim. No primeiro noite, para falar a verdade, assim, na primeira noite eu não senti nada quando cheguei na casa, a não ser tristeza mesmo, sabe? Porque a diferença. Só que aí eu fui dormir, quando foi pela manhã, tinha assim, era o segundo salão, né? O segundo salão e a nossa cama estava voltada para uma grande porta que tinha já. Aí naquilo que eu estava assim, olhando para cima, porque era um pé direito alto, era muito alto o teto. Eu estava olhando para cima. Quando eu vi aquilo passar, Nathan, passou com um sorriso assim de lado. O que era? Não, aparentemente era a minha irmã. Só que você só via assim a cabeça e aqui do ombro você não via o resto. E passou rindo assim. Na mesma hora, assim, que o meu coração parou, sabe, que aquilo passou. Parecia que tinha nos encontrado, sabe? Parece que veio de fora e já tinha vindo de outro lugar e tinha nos conhecido, assim, porque passou rindo para mim. Aí no segundo dia eu já eu acordei com uma febre alta, com febre e muita dor na garganta. Eu fiquei muito doente depois do que eu vi. Aí foi a primeira coisa que aconteceu. Aí depois começou a ver foi a minha irmã. Não foi, Bia? Então, depois dessa visão que tu tiveste febre e dor na garganta. Foi, eu fiquei muito doente. Na hora que tu olhaste, tu falaste que era parecido com a tua irmã. Quando foi que tu descobriste que não era a Lia? Porque aparentemente assim você via só aquele espectro assim transparente. Ah, entendi. Era para cima até o ombro, era uma pessoa, mas aqui ficava tudo transparente assim. O que tu sentiu na hora? Tu Muito sentiu medo? Muito medo. E na minha uma hora assim, eu paralisei. Eu fiquei pensando, o que é isso assim? Aí eu fiquei olhando, mas passou rindo, como a porta era muito grande, dá passou assim. E sorriso aberto, sabe, olhando assim para mim. Tu paralisada? Eu fiquei paralisada assim, olhando aí. Do outro lado, que era várias portas, você não viu, só passou. Aí eu acho que eu fiquei mundiada, né? Porque eu fiquei muito doente depois. Muito tempo. Muito tempo? Foi, fui parar no pronto-socorro. E tu estavas bem? Tava muito bem. Foi logo de cara, assim, quando chegou naquela casa. Nossa, que peso, hein, Nancy? Foi. Muito forte, né? Foi. Aí depois foi a minha irmã logo que ficou vendo. A Lia. É porque eu esqueci, né, na realidade, de escrever, né, que não era assim uma aparição, é um aspecto, eu acho, que aqui para cima era bem visível e para baixo ficava tudo transparente. Entendi. Dá para imaginar bem o que tu estás falando.
E a Lia? Deixa eu escutar a Lia, já que ela... Pode falar, Lia. No meu caso, também foi nas primeiras semanas. Primeira semana não, acho que foi na primeira semana, porque quando a gente chegou lá, nós demoramos muito para arrumar as coisas, porque a gente queria se mudar ainda no mesmo mês. Aí, como a gente viu que não daria, aí eu comecei a arrumar meu quarto. Fui a primeira a arrumar ele. Só que eu, ao mesmo tempo, estava trabalhando. E quando eu chegava, as minhas roupas, que eu tenho muita roupa de anime, e eu não dobro elas no meio. Elas estavam todas dobradas no meio, depois viradas e partidas de novo no meio. Aí eu falava, minhas irmãs, não mexo na minha roupa, acho que eu vou guardar. Elas, não sou eu que mexo na roupa, tu arruma elas. Aí eu chegava de novo, eu estava de novo, a roupa partida no meio e virada. Estava dobrando as minhas roupas e guardando elas. E não eram as tuas irmãs. E nem eu não faria isso. E a mesma coisa aconteceu com meus patões. Eu tenho vários patões, ficava em bolsa, ficava em gaveta, ficava em caixa, estava tudo espalhado. Aí eu tenho vários organizadores para caneta. Aí eu cheguei um dia e todos os meus patões em bolsa, gaveta, em caixa, estavam no único lugar. Todos eles. Eu procurei eles e perguntei para ela, vocês organizaram meu quarto? Ela, não. Falei, vocês organizaram meus patões? Ela, não. Falei, então quem mexeu aqui? Só que como lá no apartamento da Presidente Vargas, eu fui a primeira a ver essas coisas assim, via outras coisas, aí eu não quis falar para elas assim, que eu estava estranhando e vendo outras coisas já na primeira semana na casa. Porque a gente estava passando por essa situação de ter chegado nela e querer já sair. Aí Vocês isso já estavam fugindo era. das assombrações aí. Aí eu não quis comentar com elas. Aí praticamente eu arrumei o meu quarto com uma ajuda. Da visagem. Arrumou todo o meu quarto. Mas a visagem dobrava pelo menos? Não, dobrava não. O batom eu gostei, né? O batom o quê? O batom eu gostei de como organizou. Gostei. Até hoje tá como ficou. Olha, não. Separava por cor também, é? Separava por cor. Separava por cor. Tu tem roupa então era uma mulher, uma assombração de uma mulher. Eu vi depois ela. Tu viste depois? Eu vi depois. E vi muita coisa naquela casa, até o último dia. Sim. Então, vamos pela ordem cronológica. E aí, tu mexeram nas tuas roupas, arrumaram de um jeito que tu não gostavas, o batom sim. Esses foram os primeiros sinais das presenças lá na casa. E depois? Depois, acho que foi todo mundo que viu, né? Foi. Assim, tu quer na ordem? Não precisa. Eu só queria entender o seguinte. Isso aconteceu porque, pelo que vocês me disseram, cada uma tinha um quarto, né? Isso. E aí, isso aconteceu nos quartos de vocês também, como aconteceu no da Lia? Demoramos muito para arrumar os quartos. Nós ficamos um bom tempo dormindo na sala e no segundo salão. Então, essas coisas assim, demorou muito realmente. E por que vocês não arrumaram os quartos? Porque nós tínhamos intenção de sair. Nós achamos que era temporário, a gente queria sair, ficar ali só um tempo e procurar outro lugar. Vocês já se mudaram já querendo achar um outro lugar. Era mais para sair do apartamento da Presidente Vargas. Então, como a gente tinha essa intenção, nós não arrumamos nossas coisas, elas ficaram dentro de caixa. Foi só depois de um tempo que nós fomos arrumando. Mas nós começamos a notar essas coisas estranhas que começou a acontecer. Inclusive, depois que arrumaram o quarto dela, as coisas que arrumaram, nós encontramos dentro de outra caixa, não foi? Foi uma coisa assim muito estranha. Como assim? É porque eu procurava, eu me lembrava que eu tinha guardado, acho que era chaveiro, não era? Era. Os meus chaveiros, e eu acho que era caneta, num lugar. Eu não achei. Procurei e não achei. Até que uma vez a gente estava organizando lá o quarto dela, eu achei uma caixa fechada com a fita em cima, com todas as minhas coisas dentro dela. Coisas que estavam na mochila, de novo. Fechada. Guardada com muito cuidado. Coisa que não era para ser guardada assim com tanto cuidado, como dentro de sacola, enrolada no papel, tudo dentro de uma única caixa, que eu sabia que estava separado. Essa visagem estava querendo, era como quando a gente fala aqui no Para, dar o goela nas tuas pertences, né? Era organizar as minhas coisas. Mas se quiser fazer alguma pergunta para elas no decorrer da conversa, fica à vontade, tá? Aí, Natan, a gente... Você só um pouco mais, Adri. Eu falo baixo. Aí, Natan, a gente já tinha uma ideia que as coisas não iam ser do jeito que a gente tinha em mente. A gente chegou lá com a intenção de ir embora. Todo mundo nos dizia, vamos embora daqui, fica o tempo, aí vamos nos organizar. E a gente começou a mesma coisa. Elas começaram a ter essas
aconteceu esses eventos e as finanças, a saúde começou a seguir o padrão da presidente Vargas. Inclusive a história da Lúcia Sim. aí, né? Foi aí que a gente começou, as nossas coisas ainda estavam todas em caixas, tudo, até coisas muito necessárias, com panela, nada a gente tirou do lugar, nós pegamos só o básico. Então vocês perceberam logo, então, sim, né, que o negócio estava pesado ali, né? Muito estranha, muito pesada. Aí a minha irmã disse, bora mês que vem, aí o mês que vem não era mês que vem, né, era nessa a gente começou passando 6 meses. Nesses 6 meses aconteceu de tudo naquele casarão, de tudo. Até assim, eu não sei nem por onde começar. Quando a gente estava morando já mesmo assim, a gente tinha desistido, tá? Bora arrumar nossas coisas. Eu levei 3 quartos, nós saímos dividindo, bora pro quarto, eu vou ficar nesse. Aí, quando a casa estava estabilizada, a gente passou a ver uma pessoa lá dentro, igual lá, presidente Vargas. Mas a mesma pessoa? Era uma mulher. Era mesmo fantasma? Não, na presidente Vargas era um homem de branco e uma criança. E lá era uma mulher. Era uma mulher que a minha irmã chegou a descrevê-la o tempo todo. A gente nos contaram que aquela casa tinha uma fama, digamos assim. Então ela também via uma loira deitada na minha cama. E quando isso aconteceu, eu tive uma série de problemas, assim, fiquei meio perturbada. Entrar naquele quarto dava uma impressão que tinha mais alguém ali. As minhas roupas eram tiradas do lugar. Eu procurava, né? Eu deixei aqui, por a gente não ter arrumado nada, a gente só tinha poucas roupas assim para a gente usar. Sim. Então, quando cadê a roupa? Ela sumiu, desapareceu. Às vezes a gente encontrava no primeiro salão que a gente não usava, a roupa estava para lá. A gente também via uma série de tipo, como se fossem pequenas criaturas. A minha mãe acha que é demônio. A minha mãe dizia, é demônios. Eu digo, eu não sei. Alguém dizia que era gnomo, sei lá o que. Mas o que era exatamente? Descreve. Era igual filmes, quando às vezes de demônios, daquelas criaturas pequenininhas com uma cara tipo debochada, rindo de uma situação. Elas corriam pela casa e se escondiam sempre onde tinha sombra. Se alguém ligava, elas sumiu. Mas era tipo assim, com a aparência de ser humano ou de demônio? Parecia um demônio. Parecia com chifrinho e tudo? Sim. Eles ficavam rindo. Ai, eu me arrepei toda. Não gosta de lembrar, né? Não, Natan, porque o proprietário desse imóvel mandava do nada parente para aparecer na porta do imóvel, com uma desculpa sempre diferente. Ele fazia isso e toda vez que a gente negava a entrada deles no imóvel, ele mandava um áudio para minha irmã brigando conosco, que aí tínhamos que abrir aquela porta para eles entrarem. Era sempre uma desculpa. Era para buscar era um tipo uma cabide, né, de roupa. Era para pegar tijolos no quintal. Eles queriam olhar a casa e eu negava. Ele mandava o áudio super grosso para nós. No dia, um entrou. Ele deu uma desculpa e essa pessoa entrou. Quando ele entrou, aqueles demônios corriam no pé dele. Ele andava pela casa, a casa nesse dia era bem cedo, era sol, e ele andava nas pernas dele, olhando para mim, rindo, debochando. Era uma coisa assim muito estranha. Então eles te notavam, esses serizinhos te notavam e ainda debochavam de ti. Sim, eles debochavam. Ele ficava com a perna aberta, assim, que ele estava de bermuda e tênis, e eles andavam entre as pernas dele, se escondiam atrás e riam. E a gente via aquilo e a gente não podia fazer nada. E do nada, aquela pessoa que estava naquela casa começava a falar umas coisas estranhas para nós, tipo, se voltando contra nós 3. Era uma coisa assim... O moço que foi lá? Sim. Falando, tipo, coisas nada a ver. Eles nos ofendiam. Eles faziam isso. Cara, que absurdo. Mas vocês... Isso aí vocês reclamaram com o dono do imóvel? Isso é absurdo. O cara entra lá... Já entra lá meio que na marra, ainda ofende vocês do nada? Hã? Também tá? Tá. Tá, não se preocupe com essa parte. Esse é a razão, porque ele foi na casa, como tirar do ar, eles foram na casa, eles invadiram a casa. Eles invadiram a casa. Ela, a esposa e ele entraram na casa. Só que a parte difícil, Natan, de contar para você, que é uma coisa que é a parte difícil, a gente estava querendo sair da casa e conversando com ele, nós vamos sair. Estava dando tudo errado, igual a presidente Vargas. E ele ficou com raiva. Ele disse, não terminou o contrato. Eu digo, nós vamos sair. Não tinha contrato legal. Nós chamamos o advogado, vamos sair.
Ele disse, vocês não vão deixar um contrato tinha restante do contrato. Ele foi e cortou a luz. Nós ficamos 20 dias Cara, no escuro. maluco. Nós ficamos 20 dias no escuro. Derrepei todinho. Eu tinha ido na polícia denunciar. Nós fizemos tudo isso. Foi quando eles invadiram a casa. Pra quê? Para nos expulsar Mesmo da no casa, escuro. no escuro. Ele, a mulher? É a cunhada, esse homem que entrou com esses demônios que estavam nele e uma criança. Meu Deus, mas que loucura isso, hein, Nancy? Me diz uma coisa, esse homem aí, que vocês viu, no caso, demônios na perna dele, vocês identificavam assim se ele tinha afinidade com aqueles demônios? Sim, com Hum, certeza. Ele percebia eles? Não. Mas era pior a ela. ela. Minha mão tá tremendo. Quando ela entrou algo, era como se fosse um urso. Era um urso, entrou atrás dela. E aí a gente entrou, eles entraram os três, e assim que eles estavam dentro da casa, a mulher se voltou contra nós. Ela começou a nos acusar de uma série de coisas, nos expulsou, chamou a gente de tudo quanto era coisa. E atrás dela, a gente estava encurralada, sem energia. Nós estávamos naquela casa, sem o nosso celular, todos os celulares estavam sem bateria naquela hora. Todos eles acabaram quando eles entraram. E aquele tinha atrás dela um imenso urso. Vocês viram também isso? Ela viu. Tu viste? Ah, tu que viste. Tu viu, Dri, ou só ela que viu? Eu vi os demônios dele. E ali viu esse. O que era? Descreve ele. O que era que estava atrás da mulher? Tinha a altura do teto. Também parecia um demônio, porque era muito grande, tinha um ar de superioridade, assim. Estava atrás dela. Estava atrás dela e entrou com ela. Era muito grande. Mas via mais o rosto que ficava nos olhando assim, de cima para baixo. Como se estivesse ali comandando a mulher. Isso, exatamente. Aí nesse dia vocês saíram de lá. Não. Ficamos um tempo lá. Mesmo com eles ali hostilizando vocês Nós ficaram. fomos na delegacia, nós fomos aqui na delegacia da Campina, nós dissemos, nós estávamos ainda juntando dinheiro para sair de lá, porque a gente queria dessa vez um lugar melhor, nós não queríamos sair para a mesma situação, então a gente, quando eles entraram lá, o meu pai e minha mãe, sabe, nós tivemos que dessa vez sair imediatamente, porque além da questão que estava espiritual, eles saíram e aquilo ficou. Eles entraram e não foi com eles, então a gente tinha que fazer alguma coisa para sair de lá. Mas esse dia, depois que ela saiu de lá, que foi uma sexta-feira, aí, do dia à noite, assim, falando de forma paranormal, foi horrível. Passar uma noite no escuro, já era 20 dias quando eles tinham entrado lá. Nossa, Foi. mano, que absurdo. Eu vi uma coisa dentro daquela casa no escuro, que eu estou arrepiada de falar, que eu achei que, quando as pessoas contam, ninguém acredita na gente, mas como no escuro. Eu estava dormindo, como a gente não tinha luz, a gente estava dormindo na sala, todas as três, menos ela. Ela dormia no quarto, eu e a Lu. E tinha as janelas de 8 metros. E da altura da janela pulou uma criatura, tremeu todo o chão e fez um rugido forte, tipo, assim do meu lado. Eu corri e chamei ela. E quando eu olhei, aquilo correu para dentro e se escondeu no escuro. E andava, pum, 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 na casa todinha, a casa toda no escuro, e aquilo começou literalmente uma guerra assim espiritual, porque para onde correr no escuro? A vela até iluminava e ele sumiu, mas ele estava em todos os lugares. E tá parecendo que essa casa ela era um abrigo dessas criaturas, né? Era um abrigo. Inclusive, quando... Sim. Eu acho assim, eu posso estar enganado no que eu vou falar aqui. Mas será que isso não é pacto que eles tinham lá para levar pessoas para lá, para dar sofrimento, essas coisas assim? Porque para alimentar esse tipo de energia, porque vocês foram para lá, vocês sofreram que só. Aí ainda vieram com mais sofrimento, olha, cortaram luz, tudo para isso, para eles passarem por essa situação. E elas enxergaram o que estava acontecendo, entendeu? Quem sabe se eles tem pessoas que fazem esse tipo de pacto, né? Isso, mas traz isso para mim, entendeu?
Eu creio para mim que é isso. O sofrimento, eles traziam pessoas, alugavam barato, né? Tudinho, a pessoa ia para lá. Aí, no caso, o que que acontecia? O sofrimento de vocês trazia, tipo, alimentação, alimentava eles, entendeu? É isso, isso que eu entendi. O que que era essa casa antes? Aí é outra história. Eles contaram muita É outra coisa. história. É. Quer falar sobre a história da casa? Eles disseram que tinha. Não me lembro direito. Ela era uma boca de fumo e de prostituição. No passado, ela Era, foi essas inclusive o duas quarto coisas. dela era todo queimado. O chão não tinha o chão normal, era só chão queimado. Que a gente colocou um tapete no quarto inteiro para cobrir o queimado. Que disse Não. que ia trocar o chão e não trocou. E o chão era o quê? Era taco? O que que era? Era Madeira? taco, né? Madeira. Madeira, mas o quarto todo E aí queimado. queimado de alguma coisa que faziam ali. Foi, queimaram porque estavam usando droga lá. E queimou o chão. E foi nesse quarto que eu vi a mulher deitada na cama dela, que depois ela passou muito mal. O quarto dela era o primeiro do corredor. Aí eu ia lá na cozinha, passei e a mulher estava deitada em cima da cama. Como era essa mulher, tu lembra? Loira, ela estava deitada de bruço. Aí o lençol só cobria assim a parte de baixo. Deitada tipo normal. Aí eu vi as pernas, aí eu passei, porque no quarto tinha a porta e tinha uma janela bem grande. Aí eu fui pela porta, que eu olhei e passei direto. Quando eu olhei na janela, que eu parei na janela, não tinha nada. Porque eu parei e pensei, por que ela tá deitada? Pensei que era ela. Aí só depois eu pensei que ia loira. Ela não tem cabelo loiro. Aí eu voltei correndo e contei pra ela. Acho que ela foi lá e ungiu, não foi o quarto, porque ficou uma coisa muito estranha lá. E foi nesse dia que tu adoeceste ou foi antes? Não, foi no quarto dela. Ah, Adri. já foi no quarto da Foi. Adri. Foi. Isso foi depois da Lúcia adoecer, então. Não, no caso, o que aconteceu comigo foi assim que eu cheguei na casa. Tá. Foi. Assim que eu cheguei. Isso a gente já estava nos nossos quartos, já tinha separado. Já tinha um tempo já lá. Já tinha um tempo lá, quando isso aconteceu. Aí quem passou mal foi a Adri. Aí ali a viva essa mulher loira deitada na Foi. cama. E depois depois dessa visão dela, tu te sentiu mal ou tu já tava te sentindo? Eu tava já passando muito mal naquele quarto, assim, antes dela ver. Ele cheirava às vezes a queimado, parecia que ainda estavam queimando algo lá dentro. Do nada, a gente procurava o que era, que era uma casa, essa casa tinha uma fiação bastante precária. E então a gente andava pela casa, chamava elas duas, mas não vinha do quarto, vinha debaixo da cama aquele cheiro de queimado. Aí quando eu ficava sozinha, porque como ela não tinha segurança, a gente só dormia de dia. Literalmente, quando a gente via que os vizinhos acordavam do lado. Então, durante a noite inteira, a gente ficava ouvindo coisa. Se a gente ia na cozinha, passava alguém na sala. A gente achava que era ladrão, né? Mas a gente passava um rapaz na sala, no primeiro salão. Se ia para o banheiro, passava uma mulher. E se a gente olhasse bem para o meio assim, do corredor, tinha uma criança. Tipo, nós três víamos isso. A gente sempre estava vendo alguma coisa ali dentro. E quando acontecia, era uma noite inteira de perturbação espiritual. Perturbava nós três a noite toda. A gente via ela ali, ela via um espectro. Depois, a minha irmã, a Lúcia, passou a ver também um espectro do outro lado da janela trancada. Como era esse espectro? Ou era um homem ou era uma mulher? Não, era uma névoa escura. Ficava do lado de fora da janela. A gente só via que ficava voando assim. Depois, às vezes, entrava, atravessava assim a parede e ficava assim, só na frente. Eu vi, a minha irmã também viu a Lia. E era só mesmo uma névoa escura. No meu caso, eu vi várias vezes ela. Cheguei até perto porque eu abria a janela. Não se intimidava, não saía, só Não ficava saía? lá. Não. Ficava tipo assim, se balançando. Não tinha formato de nada. Parecia uma nuvem. Só uma coisa, sei lá, parecia uma nuvem, uma fumaça também. Nesse casarão, nada intimidava. A gente orava, a gente jogava, colocava água ungida, que a gente pegava na igreja, que se aproximou por causa dessa casa, a gente voltou para a igreja, que estava afastada. Nada se intimidava. Aquilo era tão, assim, era uma entidade assim tão, não sei nem explicar, que ela afrontava a gente. Ela não se intimidava com nada. Até a minha mãe, que é pastora, estava ali, a minha mãe, vamos embora daqui. A minha mãe não é uma mulher, ela não é uma mulher assim, medrosa. Mesmo assim, aquilo não saía.